Revisar a minha redação do Enem 2023, eu fiquei com 920 e eu vou analisar meus erros e o que eu faria diferente se eu estivesse fazendo esse tema de redação hoje. A minha meta para esse ano é tirar 960, então eu preciso corrigir todas as minhas redações para ajustar para conseguir ficar nessa nota. E vou fazer isso com a minha redação do Enem do ano passado. O tema foi Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. E eu fiquei com 920, perdi ponto na competência 1 e na competência 5. Eu fiquei com 160 na 1 e 160 na 5. Nas outras competências eu fiquei com 200, totalizando 920. Então, a competência 1 é a competência de erros gramaticais, desvios, e a competência 5 é a competência que analisa só a conclusão. Então, para eu ter ficado com 160, eu esqueci de algum dos 5 pilares que tem que ter na nossa conclusão. Nossa conclusão tem que ter o agente, a ação, o meio, a finalidade e o detalhamento. A gente vai ver o que eu esqueci na minha conclusão. Vamos lá. O samba História para Ninar Gente Grande, da Mangueira, no verso: Brasil, chegou a vez de ouvir as Marias, Mains, Marielles, Malês, busca dar visibilidade a mulheres historicamente silenciadas. Esse aqui foi meu primeiro erro. A mulheres. Deveria ser as mulheres historicamente silenciadas. Eu acredito que esse as aqui teria crase. Então essa seria a primeira mudança que eu faria. Depois eu vou conferir se é esse mesmo jeito certo. Busca dar visibilidade às mulheres historicamente silenciadas. Empregadas domésticas, cuidadoras do lar, negras e indígenas. Para além da obra musical, destaca-se a invisibilidade, principalmente, do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Por conseguinte, faz-se necessário analisar o silenciamento histórico das vozes femininas e a herança colonial de desvalorização do trabalho doméstico, como desafios para o enfrentamento dessa invisibilidade. O tema fala sobre desafios, invisibilidade e trabalho de cuidados. Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Então, a minha conclusão tem que ter isso. Eu usei aqui a palavra invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Então, eu deixei a minha introdução bem ligada ao tema de fato. Por conseguinte, faz-se necessário analisar o silenciamento histórico das vozes femininas, é a minha tese 1, e a herança colonial de desvalorização do trabalho doméstico, é a minha tese 2, como desafios para o enfrentamento dessa invisibilidade. Hoje em dia eu colocaria uma vírgula aqui, deixa eu ver. Faz-se necessário analisar o silenciamento histórico das vozes femininas. O que eu faria hoje seria isso aqui mesmo. Por conseguinte, faz-se necessário analisar o silenciamento histórico das vozes femininas, vírgula, bem como eu usei analisar aqui, hoje em dia eu faria faz-se necessário analisar, bem como discorrer a respeito da herança colonial de desvalorização do trabalho doméstico, vírgula, como desafios para o enfrentamento dessa invisibilidade. Eu colocaria melhor aqui.
Por conseguinte, faz-se necessário analisar o silenciamento histórico das vozes femininas, bem como discorrer a respeito da herança colonial de desvalorização do trabalho doméstico como forma de enfrentar os desafios como forma de enfrentar como desafios para o enfrentamento, como forma de mitigar. Eu não vou usar enfrentar 2 vezes, né? Como forma de mitigar os desafios para o enfrentamento dessa invisibilidade. Eu faria isso hoje em dia. Convém ressaltar a princípio que o silenciamento histórico das vozes femininas, retomei a tese 1, até agora tudo certo com planejamento de texto, convém ressaltar a princípio que o silenciamento das vozes femininas se deu por conta do machismo estrutural e é responsável pela situação de precariedade vivenciada por mulheres que realizam o trabalho de cuidado na atualidade. Esse ideal de supremacia masculina coloca as mulheres em uma posição de subalternidade nas esferas políticas, econômicas e sociais. Nesse contexto, o silenciamento das vozes femininas ameaça todo o sistema democrático brasileiro. Essa perspectiva advém de Nick Cowdery, o qual afirma que a democracia é a junção de todas as vozes. Quando pelo menos uma voz não é ouvida, não há plena democracia. Assim, para que haja o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil, é preciso devolver as vozes caladas pelo machismo estrutural, que não prejudica apenas a população feminina, mas ameaça também a democracia brasileira. Olha, eu não perdi ponto na C3, mas eu acho que foi por pouco, porque esse argumento aqui que eu usei do Nick Cowdery, eu achei que não ficou muito amarrado. Eu achei que essa parte toda aqui, ó, que eu falei, o silenciamento das vozes femininas ameaça todo o sistema democrático. Nick Cowdery, democracia, junção de todas as vozes. Quando pelo menos uma voz não é ouvida, não há democracia. Essa parte toda aqui eu tiraria para conseguir falar melhor sobre esse silenciamento histórico das vozes femininas. O porquê desse silenciamento. Ia falar sobre o machismo estrutural desde lá do início, em vez de trazer a consequência desse silenciamento histórico, que é a ameaça à democracia, eu traria a causa. Então aqui, ó, em vez da consequência, eu traria a causa, porque eu acho que ficaria mais amarrado. Até porque a minha introdução, ela não é causa-consequência, ela é causa-causa. Então eu usaria essas linhas aqui, que eu falo sobre uma consequência do silenciamento das vozes femininas, eu mudaria para causa. Eu aprofundaria a questão do machismo estrutural e traria um parágrafo mais personalizado, porque aqui realmente, na hora eu fiquei sem um argumento de autoridade que encaixasse perfeitamente, então eu precisei forçar um pouco a barra. Mas se você parar para pensar, esse argumento aqui é muito coringa. Tem que dar uma forçada de barra para poder entrar nesse tema. Vamos lá, continuando. De qualquer forma, fazendo assim, trazendo a consequência, eu não perdi ponto. Mas se fosse hoje em dia para eu ficar mais segura, eu pegaria a minha tese 1, que é o silenciamento histórico das vozes femininas, e aprofundaria. Eu pegaria esse primeiro período aqui que eu fiz e contextualizaria muito mais. Convém ressaltar a princípio que o
que o silenciamento histórico das vozes femininas se deu por conta do machismo estrutural e é responsável pela situação de precariedade vivenciada por mulheres que realizam o trabalho de cuidado na atualidade. Esse ideal de supremacia masculina coloca as mulheres em uma posição de subalternidade nas esferas políticas, econômicas e sociais. Até que tá legal, né? Porque eu falei do que acontece. Mas como eu tô falando aqui de analisar o silenciamento histórico, eu contextualizaria um pouquinho mais isso que eu trouxe aqui. Esse ideal de supremacia masculina coloca as mulheres em uma posição de subalternidade nas esferas políticas, econômicas e sociais. Pensando aqui. Não sei exatamente o que eu faria agora. Talvez eu realmente não teria um outro argumento e ia ter que continuar forçando a barra com o Nick Cowdery. E deu certo, né? Então, sigamos. Assim, para que haja o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil, é preciso devolver as vozes caladas pelo machismo. Quer saber? Eu gostei disso, de silenciamento e junção de todas as vozes e devolver as vozes, porque eu usei chegou a vez de ouvir as Marias, Mães, Marielles, Malês, ou seja, ouvir as vozes dessas mulheres. Então, acho que eu deixaria, sabe? Acho que eu só ia trazer um pouco mais contextualizado essa junção das vozes, aqui do Nick Cowdery com as vozes, e de ouvir. Eu fiquei incomodada com esse parágrafo aqui, achando que eu ia ter que mudar tudo, trazer uma causa, mas eu acho que o que faltou foi mesmo dar uma aprofundada mais, contextualizar o samba com a questão do Nick Cowdery. Então, eu continuaria trazendo a consequência, mas eu falaria dessa hora de ouvir essas mulheres que são invisibilizadas em nome da democracia plena. Continuando. Outro sim, a herança de desvalorização do trabalho doméstico representa um grande obstáculo para o enfrentamento da invisibilidade de atividades de cuidado. Herança de desvalorização do trabalho doméstico. É justamente o que eu trouxe aqui, herança colonial de desvalorização do trabalho doméstico. Então, essa daqui é minha tese 2. Até agora, tudo continua certo com o planejamento de texto. Outro assim, a herança de desvalorização do trabalho doméstico representa um grande obstáculo para o enfrentamento da invisibilidade de atividades de cuidado. Ocorre que nunca mais eu faço isso. Eu não perdi ponto, mas eu não posso começar um período com ocorre que. Isso daqui não é um conectivo, não traz uma ideia de continuidade para o texto, não traz uma ideia de gradação, não ajuda na coesão e na coerência. Eu não traria mais esse ocorre que. Vamos ver pelo que eu mudaria. Outra assim, herança de desvalorização do trabalho doméstico representa um grande obstáculo para o enfrentamento da invisibilidade. Deixa eu ver. Acho que eu colocaria a título de comprovação deve-se observar a herança colonial
escravocrata do Brasil. A título de comprovação, deve-se observar a herança colonial escravocrata do Brasil. Aí esses 2 pontos mesmo. O trabalho de cuidados realizado por mulheres negras escravizadas, a exemplo da Alma de Leite, e após a abolição... Isso, faria isso mesmo, deixa eu confirmar. Outro sim, a herança de desvalorização do trabalho doméstico representa um grande obstáculo para o enfrentamento da invisibilidade de atividades de cuidados. A título de comprovação, deve-se observar melhor, eu colocaria. A título de comprovação, deve-se observar que eu tiraria isso aqui, A título de comprovação, deve-se observar que o trabalho de cuidados era realizado por mulheres negras escravizadas, a exemplo das amas de leite, e após a abolição da infeliz escravização, por conta da inexistente inserção dos negros no mercado de trabalho formal, continuou sendo realizado por mulheres negras em troca de baixos salários. Faria exatamente isso. Desde então, a desvalorização do trabalho de cuidado é presente no Brasil e pode ser vislumbrada na baixa ou inexistente remuneração e nas péssimas condições de trabalho. Dessa forma, é nítido que essa situação absurda deve ser modificada urgentemente. Essas são as mudanças que eu faria no meu desenvolvimento 2. Agora vamos para a última parte, antes que a bateria acabe. Infere-se, portanto, que o poder legislativo, o agente, que eu falei que tem que ter agente, ação, meio, fim, finalidade, efeito e o detalhamento de uma dessas coisas. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 passos. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, quarto passo e quinto passo. Infere-se, portanto, que o poder legislativo, primeiro passo, deve criar leis. Essa é a ação, segundo passo, de regulamentação do trabalho de cuidado por meio, esse aqui é o meio, terceiro passo, de reuniões e votações no Congresso Nacional, a fim de, quarto passo, de melhorar os salários e as condições de trabalho das mulheres que realizam atividades de cuidado. Coloquei 2 propostas, essa é a primeira e não está completa. O que eu faria hoje seria detalhar uma dessas coisas. Muito provavelmente, eu escolheria detalhar o agente, então eu colocaria: infere-se, portanto, que o poder legislativo, eu vou botar um travessão aqui, instância responsável por questões legais no país, travessão de novo, deve criar leis de regulamentação. Só aí eu já ia ter uma conclusão 200. Mas aí, continuando, faria isso. Infere-se, portanto, que o poder legislativo, travessão, instância máxima responsável pelas questões legais do país, outro travessão, deve criar leis de regulamentação do trabalho de cuidado por meio de reuniões e votações no Congresso Nacional, a fim de melhorar os salários e as condições de trabalho das mulheres que realizam atividades de cuidado. Essa foi a minha primeira proposta. Agora eu posso ter uma segunda que não precisa ser completa, já que a primeira já está completa por causa da mudança que eu fiz no detalhamento do agente. Além disso, cabe ao Ministério da Educação incluir na matriz curricular das histórias, então agente, incluir ação, na matriz curricular das escolas, debate sobre causas femininas, a fim de
Finalidade: acabar com o silenciamento e com a ameaça à democracia. Espera-se com isso finalmente ouvir as Marias, Maís, Marielles e Malês, historicamente silenciadas no Brasil e citadas no Samba da Mangueira. Esse daqui é um detalhamento do efeito, trazendo um texto circular, porque eu trouxe novamente o trecho do Samba da Mangueira, igual eu tinha trazido aqui no início. E acredito que essas sejam todas as mudanças que eu faria para chegar no meu tão sonhado 960. E que, em nome de Jesus, esse ano eu fique com 960 para cima, se Deus quiser. Se você achou outro erro, se você reescreveria algum parágrafo meu de uma forma melhor, diferente, fala aí pra mim. E é isso, gente. Essa foi a revisão da minha redação. Fiquem com Deus. Beijo.